Querido Jean Diogo, bem-vindo ao nosso 11 News. Eu fui buscar a foto do Bolsonaro, essa coisa da erisipela aqui, ou acho que é isso que é um nome também tão estranho quanto a própria doença, e ele está com a perna, né, muito afetada. Não está fácil, está internado até agora, né? Está internado até agora, Adriano Diogo. E agora, deixa eu aproveitar, já que você fez essa pergunta para o Jorge Folena. A direita submergiu completamente diante da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Como eles não têm o que dizer, né? Para eles é um pouco, acho que, incompatível dizer alguma coisa assim, vamos salvar, vamos resgatar os gaúchos, tudo mais. É incompatível fazer práticas boas, né, para a extrema-direita. E aí eles se voltam para fake news e nós estamos numa inundação de fake news, talvez num dos picos mais terríveis de fake news da nossa história, né? Porque esse assunto já dá engajamento naturalmente, e quando você começa a postar multiplicidades de temas e tal dentro do assunto sendo fake news, a coisa realmente, o tráfego na internet aumenta muito. Fala pra gente, Adriano Diogo, um pouquinho sobre isso. Então, mas o governador do Rio Grande do Sul, ele tentou legalizar as fake news. Ele tentou naturalizar as fake news. A declaração do governador do Rio Grande do Sul dizendo que o excesso de doações poderia prejudicar o comércio local, ele atingiu o nível máximo da imbecilidade, né? Porque o Brasil inteiro está tentando fazer uma campanha de solidariedade, de mobilização de recursos, o governo federal criando a autoridade federal, e veio o governador a público e fala: chega de doações, não entregue mais coisas, porque o comércio, a iniciativa privada aqui tem que sobreviver, e se houver um excesso de doações, onde eu vou pôr tanta coisa, né? Que ponto nós chegamos que um sujeito, governador do Rio Grande do Sul, que é homossexual, mas fez uma opção pelo bolsonarismo, pelo fascismo, pelo pior que a homofobia criou no Brasil, ainda dá uma declaração dessa. Então, e ele, o tempo todo, o governador do Rio Grande do Sul, fica procurando fazer escaramuças e declarações desautorizando, desacreditando o governo federal. O Lula acabou até de dar uma declaração agora no caminho que ele está fazendo para o Rio Grande do Sul, já está em todos os veículos de comunicação, dizendo que ele não sabia que existia na natureza humana gente tão desqualificada para contar tanta mentira, né? Ele usou a palavra canalha, né? Não sabia que tinha gente tão canalha. Que tem gente tão canalha a ponto de contar tanta mentira. Agora, até em relação a essa nomeação dessa. Ontem eu também vi uma fake news dizendo que a Manuela Dávila, que está estudando, residindo nos Estados Unidos, que ela não está se pronunciando, que é onde ela está diante da crise. Ora, ela está nos Estados Unidos faz tempo, quase 6 meses, morando numa universidade americana, ela se solidarizou, mas eles já estão difundindo que a Manuela Dávila até agora não se pronunciou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que essa medida feita agora no Rio Grande do Sul, eu acho que ela tinha que ser um pouco mais ampliada, viu? Eu acho que não basta só nomear o Pimenta como autoridade federal. Eu acho que o governo brasileiro devia ter ido até as últimas consequências, criando uma GLO, uma garantia da lei e da ordem no Rio Grande do Sul. Você é a favor de uma GLO ali, né? Não, eu sou a favor de uma GLO, sou a favor. Porque eu vou contar uma coisa para você. Foi o ano de 2003, teve um Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Olívio Dutra era governador. A secretária de Energia e Recursos Hídricos era Dilma Rousseff. E essa era uma área muito técnica do Fórum Social Mundial,
que tinha aquelas plenárias bem políticas, bem mobilizadas, e eu ia em todas as sessões do Fórum Social Mundial que tratava, e até lembro como se fosse hoje, um dia que o Fórum Social Mundial tratou da Guerra da Água, lá na Bolívia, em Cochabamba, que a população boliviana se insurgiu contra o processo de privatização da água e fez uma vitória, e a Dilma Rousseff, como secretária de governo lá do governo do Rio Grande do Sul, de recursos hídricos e energia, promoveu. Quando Dilma Rousseff era secretária de Olívio Dutra, havia um plano de contenção de cheias, de prevenção de cheias, de obras que nunca foi posto em prática. E as poucas coisas que Olívio Dutra organizou do ponto de vista legislativo e tal, foram desfeitas e foram descumpridas. Porto Alegre, Conde, era uma cidade tão espetacular à época, porque além do governo do Estado, o PT governava a prefeitura, governou 2 ou 3 vezes a prefeitura. E uma das coisas que mais me impressionou do ponto de vista ambiental é que todas as árvores de Porto Alegre tinham uma ficha biométrica da saúde de cada árvore. Cada árvore tinha um cadastro, se tinha algum tipo de doença, porque era feito um zoneamento arbóreo, tanto das árvores de rua, como dos grandes maciços, das matas e tal, de Porto Alegre. Porto Alegre era a capital ambiental, era a capital. E Olívio Dutra fez a revisão de todas as barragens e todas as situações de contenção. Até mandei um artigo aí no seu sistema privado de um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dizendo quais as obras que foram deixadas de ser feitas e quais foram abandonadas. Porque a gente fica discutindo do ponto de vista teórico e tal, mas tem uma questão prática. Quando tem excesso de água, tem que ter obras de contenção, tem que atualizar o sistema de drenagem. Por exemplo, aqui no Rio Tietê, em São Paulo, tem todo um projeto de contenção de cheias do chamado Pantanal da Zona Leste. Então, hoje em dia, você não pode trabalhar com os recursos hídricos como se fosse um fenômeno da natureza sem contenção e sem planejamento. Olívio Dutra fez o melhor projeto de contenção de drenagem para todo o estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Porto Alegre, então, junto com o governo estadual, é o caos. O prefeito deu uma declaração que as pessoas foram morar onde nunca poderiam estar morando. Um absurdo, um absurdo. Condenando o povo, né? O povo é que é culpado de estar morando nas regiões mais baixas, nas regiões ribeirinhas, porque tudo no Rio Grande do Sul gira em torno do lago, do Rio Guaíba, né? A cidade toda, a urbanização, tudo. Quais são os grandes? O Lago do Guaíba e a Lagoa dos Patos, né? São grandes, grandes. Tanto é que as pessoas nem vão em praia de mar, vão em praia de rio lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é banhado pelo rio e as pessoas, para alcançar o mar, as pessoas Ô, Diogo, têm que... desculpa te interromper, mas Não, o pessoal posso tá querendo saber aqui, é, de fato, GLO, por que seria importante GLO? A Gisele Almeida está aqui desesperada. GLO, que horror. A gente ficou com aquela pecha da GLO sendo uma coisa de daquela do Rio de golpismo Janeiro, e do tudo mais, assassinato né? da Marielle, Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o Rio Grande do Sul está tão fora de controle, que teria que ter uma medida, não sei se a GLO é a mais recomendável. O governo brasileiro chegou a estudar a medida, a GLO, mas teria que ter uma medida mais abrangente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, traduzindo, porque senão também vou ficar carimbado com o GLO, eu que sou o cara que mais combato essas formas de intervenção, de cima para baixo. Principalmente que tem
aquela imagem terrível que no dia 8 de janeiro o Múcio sugeriu ao presidente Lula uma GLO em Brasília que equivaleria a um golpe. Não é nada disso, não é nada. Ninguém quer... Teria que ter uma medida mais abrangente no Rio Grande do Sul, uma medida mais ampla. Teria que fazer como se fosse um mini ministério de gente de várias áreas, de saúde, transporte, abastecimento. Tem que ter um mini ministério instalado no Rio Grande do Sul, que o Pimenta poder ter maior assessoria e maior capilaridade nas ações e poder comandar essas ações. Eu acho que tinha que ter um gabinete de crise instalado pelo governo federal no Rio Grande do Sul, coordenado pelo Pimenta, que é a pessoa mais talhada para essa função, mais preparada, mais... Então, eu acho que deveria ter um gabinete coordenado pelo Pimenta, que tivesse saúde, logística, né? Situação da hidrografia das cidades inundadas, quantas populações, porque tem cidades inteirinhas que vão ter que ser removidas. A situação é de uma gravidade. E o governo vão ter que ser transferidas, né? Transferidas de local. Diogo, desculpa, mas eu quero trazer outras questões importantes também aqui que o pessoal está pedindo bastante. Então eu quero ir para o bate-papo. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o box da nossa leitura. Norma Serra está dizendo aqui, mas Conde, essa não seria a tarefa dos ministros e ministras, ouvir o povo? Tá aí, Norma Serra, tá cheia. Norma Serra está recheada, como é que é? Coberta e flambada de razão, né? Diogo, quer dizer, tem que ouvir o povo. Os ministros têm que estar mais perto do povo, fazer esse serviço de escuta também. Fica aqui a dica, né, para vocês, ministros do presidente Lula. Irene Paula Dias, Conde, como reconstruir o Rio Grande do Sul? Daqui a um tempo vai haver enchente de novo, se não houver um projeto de construção e de combate às enchentes. Calma que eu já vou perguntar isso para o Diogo na sequência. Caroline Perazzoli, pessoas condenadas a mais de 14 anos em casa com tornozeleira, por quê? Para poderem fugir, Xandão enganou muitos, mas não enganou todos. Essa história do pessoal que destruiu a tornozeleira e fugiu do país é simplesmente antológica, né? Como é que vai ficar isso, né? Lilian Oliveira, todo carinho e um cheiro de Bahia para Adriano Diogo. Tá aí, Adriano Diogo, já pode se dar por satisfeito, já ganhou o cheiro da Bahia, meu querido. Arthur, Palestina livre e soberana, para imediatamente com o genocídio das crianças, mulheres e idosos palestinos. E ele segue aqui nojo do sionismo genocida. Silvio Galvão, o Hospital Star, onde o Bolsonaro está, é mais um bunker que serve à extrema-direita. O problema da perna, do intestino pelos quais ele passa, não o impedem de nenhum tipo de manifestação, blindou-se. Quer dizer, não fala, a direita submergiu completamente. Diogo, eu vou mostrar uma foto aqui da Lagoa dos Patos desaguando no oceano. É aquela saída ali muito curtinha e se aventou a possibilidade de abrir um canal na Lagoa dos Patos para que a água escoasse com mais fluidez para o oceano. Então, duas perguntas que eu tenho para um geólogo como você, que também entende das águas. Primeiro, Lagoa dos Patos é água salgada ou água doce? Segundo, você acha viável a construção de um canal para minimizar esse problema? Então, respondendo a pergunta ao pé da letra, todo estado, toda cidade, todo estado tem um banco de projetos. Um banco das mais variadas origens, das mais variadas épocas históricas de cada lugar. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul têm um banco de projetos de recursos hídricos, de drenagem. O que precisava fazer? Tem que abrir essa caixa preta, tem que abrir esse armário, desenrolar todos os projetos e ver quais projetos mais emergentes se aplicariam a essa situação de hoje. Porque não adianta você também fazer uma obra translocada, de pegar uma máquina, de abrir um canal, de abrir um dreno,
Se isso pode ter consequências terríveis para a drenagem, para a natureza, provocar outro tipo de anomalia. Então, tem projetos aprovados, bem pensados, que essa intervenção federal, esse núcleo federal, poderia, porque, por exemplo, além do Pimenta, o que o governo federal teria que mobilizar para o Rio Grande do Sul? Teria que mobilizar toda a inteligência nacional, da engenharia nacional de recursos hídricos, juntando com os técnicos e os cientistas e os acadêmicos do Rio Grande do Sul para ver o que está proposto para cada situação. Porque, lógico que o Eduardo Leite, como negacionista, ele jogou todos os projetos no lixo. Mas a sequência de governos liberais, ultraliberais de direita no Rio Grande do Sul tem um acúmulo enorme. Desde Olívio Dutra, não tem uma força progressista. Pelo menos há 20 anos, o governo do estado do Rio Grande do Sul não faz nada. Nada. Então, isso aí que está acontecendo não é um castigo da natureza. Não, é falta total de planejamento. Então, o governo federal tinha que avocar para si, bom, vamos abrir a caixa preta dos projetos. Ah, mas vai ter custo, lógico que vai ter custo. Vamos chamar os acadêmicos, vamos chamar os engenheiros, vamos chamar toda a inteligência do Rio Grande do Sul e falar, olha, diante da catástrofe, quais são os projetos de engenharia? Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um banco de projetos de mais de 100 anos. Aqui na USP tem o Centro Tecnológico de Hidráulica, CTH, que é o Banco da Memória dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Lá tem tudo. E tem coisa que deu para fazer, tem coisa que não deu para fazer. Ainda mais com esses governos horríveis que o Estado de São Paulo tem, nada é feito. Na Prefeitura de São Paulo, eventualmente, cada governo democrático dá uma empurradinha, dá uma melhorada. A Marta, por exemplo, quando foi prefeito de São Paulo, tinha um plano diretor de recursos hídricos. Né? Outra coisa, Conde, todo estado, toda cidade tem que ter um sistema de radar meteorológico de previsão de chuvas e de enchentes. Isso, qualquer companhia de energia elétrica que tem que trabalhar com essa questão dos reservatórios de cheia, tem isso, tem uma memória técnica. A memória técnica do Rio Grande do Sul, em função de 20 anos de governos liberais, foi jogada no lixo. No lixo. A engenharia, a engenharia hídrica, hidráulica do Rio Grande do Sul está abandonada há mais de 20 anos. Não é uma coisa passageira. Porque as chuvas, como nós chamamos, tem chuvas centenárias, tem chuvas cinquentenárias. Então, frequentemente você vê no noticiário, na última grande cheia de Porto Alegre, há 50 anos atrás, na última grande cheia de Porto Alegre, há 100 anos atrás. Então, isso, todas as bacias hidrográficas, como são chamados os conjuntos rios, têm cheias. O que muda? Muda é a realidade. O aumento da população, o adensamento populacional, a Diogo, temperatura. Pois não. deixa eu trazer um comentário aqui para você tirar essa dúvida para a gente. Olha, o Antônio está dizendo assim: os rios estão todos com leitos cheios de lama devido ao plantio da soja. Os rios estão todos assoreados. O plantio da soja tem esse impacto nos rios brasileiros, por exemplo? Bom, primeiro que tem um processo de assoreamento, né? O verbo é assorear. 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 O que quer dizer assorear? Você encher o leito do rio, a cava do rio, de sedimentos, de terra que foi mobilizada. A entrega total, como nós falamos aqui no programa anterior, a entrega total do bioma da pampa úmida, tanto para os arrozeiros como para os plantadores de soja, revolve esse solo, revolve essa terra, e os sedimentos, o pó, areia, a argila, vai para o fundo do rio. Esses rios têm que ser desassoreados. Quer dizer desassoreado? Você pôr uma máquina lá
e tirar o excesso de sedimento, o estranho acaba do rio, o leito do rio. Nada disso é feito no Rio Grande do Sul. E outra coisa, tudo lá no Rio Grande do Sul é feito com barramento. Quer dizer, barramento? Com barragens. Então, lá é tudo, como é uma sistema de irrigação muito grande, a cidade, para se constituir, as cidades no plural, para se constituir, ela teve que fazer barragens para, quando da época das cheias, essa água não extravasar. Essas barragens estão completamente superadas, estão completamente antiquadas. A vazão do rio, a vazão da cidade, porque quando você cria uma cidade, qual é a primeira coisa que você faz quando você cria uma cidade ou quando você amplia a cidade? Você puxa a água de fora, de outras bacias, de outros rios, água limpinha, água potável, e põe na cidade. Então, São Paulo tem um sistema de importação de águas para o sistema Cantareira. Bom, essa importação de água aumenta o volume da água que você tem na cidade. Portanto, essa água, uma hora, tem que escoar. Bom, se essa água importada, não, quando vem a chuva, essa água extravasa. Então, você tem que ter um sistema, um balanço hídrico de entradas e saídas da água. Isso requer obras. Obras. Então, como é que é chamado vulgarmente, como é que são chamadas vulgarmente, no meio popular, essas obras hidráulicas? Piscinões. Por exemplo, eu, quando fui vereador, fiz a lei das piscininhas. O que era a lei das piscininhas? Qualquer edifício construído na cidade de São Paulo que tem um terreno maior que 360 metros quadrados tem que ter um retângulo de infiltração natural para Esse é o repor. detalhe, né? Você tem que refazer as leis de construção de urbanização. Exatamente, exatamente. Então, você tem que fazer no micro e no macro. Então, uma cidade, para se abastecer, ela traz muita água. Essa água tem que escoar. E essas são, para isso, são necessárias obras, 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 investimento. E o Rio Grande do Sul, em função dessa visão neoliberal, não investe em planejamento e obras e recursos hídricos. E aí, Diogo, vem aquele pânico da privatização da Sabesp em São Paulo, que pode transformar a vida de todo mundo aqui um inferno na Terra. Diogo, a gente Exatamente. está chegando aqui no nosso finalzinho. Eu queria que você falasse do Padre Júlio, de novo. Tem perseguição? Você gravou um vídeo bonito lá no seu Instagram sobre isso? Comenta para a gente. Vamos vir um pouco aqui para São Paulo, Vamos, porque vamos. é tema que você domina como ninguém. Como é que está acontecendo dessa vez aí com o Padre Júlio? Não vou responder, mas ficou claro esse negócio do recurso Ficou hídrico? claríssimo. Eu achei Ah, tá perfeito. bom. Se você quiser complementar, por Não, favor, não, fica à não, vontade não também. quero complementar. O padre Júlio, eu preciso responder, que é muito importante. Imagine você, querido Conde, ontem, aquele vereador, o advogado do Mamãe Falei, aquele advogado que queria abrir a CPI dos costumes contra o padre Júlio, chegou no máximo da covardia e da bandidagem. Fez uma passeata pelas ruas do Belém, onde moravam os pais do Padre Júlio, onde mora o Padre Júlio, ao lado do Centro Pastoral Belém, para fazer uma passeata dizendo que todos os assaltos, todos os crimes cometidos contra os comerciantes no Belém, a culpa era do Padre Júlio, que ele que atraía, através da população de rua, todos os bandidos, todos os marginais, para a zona leste da cidade de São Paulo, naquela região central da Moca, do Belém, do Belenzinho, onde mora o Padre Júlio, mais de 50 anos, com seus pais. Foram à porta a porta da casinha do Padre Júlio, à porta, achincalhar, humilhar, tentar reduzi-lo, comandado pelo vereador, gravando o Instagram, pedindo voto. É isso, eu mando, tá aí eu não quero publicizar, tá aí, eu mandei no Instagram do vereador. Aí,
ele comandando uma passeata, achincalhando, fizeram como se fosse pararam na porta da casa do Padre Júlio, ficaram xingando, humilhando. Agora, não tem mais garantia individual aqui nessa terra, não tem mais preservação de direito, não tem lei, não tem um prefeito que coíba o seu líder lá na Câmara, o seu coordenador de projeto, coordenador da privatização da Sabesp, esse Rubinho, não tem governador, não tem garantia, não tem polícia, não tem poder judiciário. Agora você pode ir na casa de uma pessoa, ficar ameaçando a pessoa no centro da cidade de São Paulo? Como é que pode fazer isso? Então, é o que aconteceu ontem à tarde aqui no centro de São Paulo. Eles vão usar o Padre Júlio como vetor aí de fustigação do Guilherme Boulos nas eleições municipais. É preciso. O Padre Júlio está sempre muito bem amparado, né, por muitas pessoas, né? Tem a biografia dele. Aliás, eu estava reivindicando aqui. Quando a gente recebe aqui James Onig, seja bem-vindo aqui, James Onig com a sua camiseta vinho ou vermelha. O Adriano Diogo com a sua camisa um pouco lilás, está aqui de pitaia, né? O Adriano Diogo de pitaia e o James Onig de maçã argentina. James Onig está de maçã argentina hoje aqui. E aqui embaixo o endereço do Adriano Diogo nas redes sociais, @AdrianoDiogoPT, apaixonado pelo PT e precisa ser reconhecido pelo PT como um dos nomes mais importantes dos direitos humanos e também do ativismo político democrático nesse país aqui. Eu estava dizendo, agora nem lembro mais o que eu estava falando aqui. O que eu ia falar? Alguém sabe? Não, estava falando do Padre Júlio, né? Estava falando do Padre Júlio. Vão usar o Padre Júlio nas eleições municipais, né? E eu estava dizendo o seguinte, que o governo, eu queria dizer o seguinte, presidente Lula, Pimenta, tem que usar o padrão Padre Júlio no Rio Grande do Sul. O padrão Padre Júlio faça, não fique falando. Padre Júlio não gosta de ficar falando, né? Falando, ele faz a missa dele, que é linda. Mas o Padre Júlio vai, ele dá o chá, ele serve a sopa. Eu acho que esse que é o padrão que tem que ser feito. Porque, olha, foi difícil aguentar aqueles políticos falando no primeiro dia que o Lula foi para o Rio Grande do Sul, no segundo dia. Espero que hoje não tenha essa falação de político assim, que são só platitudes, com todo respeito. Adriano Diogo, obrigado, querido. Um beijo grande para você e até a próxima. Vamos seguir daqui com o James Onig. Quer dar um abraço aqui no James Onig? Quer fazer um? Quero sim. Saudades. Eu nem fala. Adriano a gente escuta. James, vamos lá na missa do Padre Júlio domingo, dar solidariedade, emprestar solidariedade a ele, que é muito importante que ele não fique sozinho nesse momento de tal agressão. Vamos divulgar. Diogo, vamos fazer o seguinte, traz o Padre Júlio um dia aqui para conversar com a gente. Tá bom, vou fazer isso. Você que é tão próximo dele, vamos ver se semana que vem a gente faz isso, a gente traz aqui para dar esse apoio. E para conversar sobre tantas coisas importantes também em São Paulo. Adriano Diogo, 12 News. Obrigado, meu querido.